Fala galera, mais uma questão aqui no canal do professor Emanuel Macedo, agora uma questão de eletrostática e também dinâmica. Acompanhe a resolução. Na figura a seguir, a carga Q1 igual a 0,5 microcoulomb, fixa em A, tem uma massa 3 vezes 10 a menos 3 kg. A carga Q2 de massa 1,5 vezes 10 a menos 3 kg é abandonada no topo do plano inclinado perfeitamente liso e permanece em equilíbrio. Adotando G igual a 10 metros por segundo quadrado e K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado coulomb ao quadrado, podemos afirmar que a carga Q2 vale. Então, o objetivo da questão é a gente determinar quanto vale a carga Q2, colocando a caneta aqui, quanto equivale a carga Q2 que está no topo do plano inclinado. Percebam que a gente tem aqui um plano inclinado, certo? Que nada mais é que um triângulo retângulo, no qual esse triângulo tem dimensões 30 centímetros e 40 centímetros. No topo do plano inclinado, temos uma carga elétrica, carga Q2, que não sabemos o valor dessa carga. E na base do topo, temos uma carga que é denominada carga Q1. A carga Q1 foi dada ao valor da carga Q1, ela vale 0,5 microcoulombs, tá? Deixa eu ajeitar esse micro aqui. Microcoulomb é o valor da carga Q1, ok? Beleza. Bom, primeiramente a gente vai ter que determinar qual é o sinal das cargas. É claro que a carga Q1 já está determinada, ela é uma carga positiva, certo? Carga Q1 é uma carga positiva. Qual é a carga? Qual é o sinal da carga Q2? Percebam o seguinte, pessoal. Todas as alternativas aqui são positivas, né? São números positivos. Isso aqui refere-se às alternativas da questão. O objetivo aqui é a gente determinar qual é o valor da carga Q2. Qualquer alternativa que você encontrar aqui vai dar positiva, né? Ou seja, nossa resposta tem que dar positiva. Como nossa resposta tem que dar positiva, a carga Q2 também é uma carga positiva. Como Q1 é positivo e Q2 é positivo, ambas estão sofrendo uma repulsão elétrica. Então existe aqui uma força entre elas, que é a força elétrica. Essa é a força elétrica de repulsão, ok? Lembrando que para se calcular a força elétrica, a gente utiliza a lei de Coulomb, que diz que K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Bom, primeiramente o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai calcular qual é a distância que existe entre essas cargas. É claro, né? Se eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho o valor dos catetos, a distância só pode ser a hipotenusa. Se você lembrar, a gente tem aqui um triângulo retângulo do tipo pitagórico, que é aquele triângulo que quando as suas bases valem 30 e 40, né? Altura 30, base 40, a sua hipotenusa vale 50. Triângulo 3, 4, hipotenusa vale 5. Se o triângulo for 300, 400, sua hipotenusa vale 500. Então esse triângulo aqui é o famoso triângulo pitagórico. Ou seja, eu já sei que essa distância aqui é 50 centímetros, tá? A gente nem precisava ficar fazendo aqui conta, tá? Teorema de Pitágoras para achar essa distância, porque esse triângulo aqui ele é muito conhecido. Mas para a gente ficar, tá, com gostinho de fazer a fórmula lá do Teorema de Pitágoras, então eu pego aqui a distância de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então vai ficar D ao quadrado é um dos lados do triângulo vale 30, 30 ao quadrado, mais B, 40 ao quadrado. Então D é igual a 900 mais 1.600, passando aqui um pouquinho mais a página. D ao quadrado é igual a 2.500, então D raiz de 2.500. Ó, pessoal, como a gente já esperava, distância é 50 centímetros, beleza? Mas você ganha tempo, tá, pessoal? Você ganha muito tempo quando você consegue identificar que isso aqui é um triângulo pitagórico. Você já sabe que a hipotenusa aqui vale 50 centímetros, beleza? Ok, então a gente já sabe que a distância entre as cargas vale 50 centímetros. Ponto-chave da questão, pessoal, é entender o seguinte. A questão está me dizendo que a carga Q2, essa carga Q2 aqui, ela se encontra em equilíbrio. Como ela se encontra em equilíbrio, deixa eu apagar aqui, tá? Isso aqui.
Como ela se encontra em equilíbrio, qual é a condição para que um corpo fique em equilíbrio? Para que um corpo fique em equilíbrio, é necessário que a força resultante sobre aquele corpo seja igual a zero. Então, ó, condição para que um corpo fique em equilíbrio: força resultante igual a zero. O que é força resultante? É a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Se a somatória de todas as forças que atuam sobre um corpo for zero, ele vai ficar em equilíbrio, ou seja, ou ele vai ficar em movimento retilíneo uniforme, ou ele ficará em repouso. No caso, a carga Q2 aqui, ó, ela está em equilíbrio, ela está em repouso, beleza? Então vamos lá, vamos colocar quais são todas as forças que atuam sobre a carga Q2. Uma força aqui já foi estabelecida, que é a força elétrica que existe entre a carga Q2 e a carga Q1, uma vez que elas possuem o mesmo sinal. Então existe aí uma força elétrica de repulsão. Qual é a próxima força que atua sobre a carga Q2? Quais são as outras forças, né? Nota que como o Q2 está em contato com um plano inclinado, toda vez que a gente tem uma superfície em contato com a outra, eu vou ter uma força denominada força normal, aprendida lá na dinâmica. A força normal, ela é sempre perpendicular ao plano. Então aqui, ó, temos a força normal, beleza? Outra força que atua sobre a carga Q2, percebam, se a carga Q2 ela tem massa, todo corpo que tem massa está submetido a uma força chamada força peso, que é a força que puxa os corpos para o centro da Terra. Então eu vou ter aqui uma força puxando a carga Q2 para baixo, que é a força peso. Porém, como é uma questão de plano inclinado, não esqueçam, em plano inclinado você decompõe o peso em duas componentes, uma na direção do plano e uma perpendicular ao plano. Ou seja, eu vou ter uma força para cá, ó. Eita, que não tá, saiu meio torto aqui. Deixa eu desenhar de novo. Eu tenho uma força para cá puxando a carga, ó, para baixo, fazendo com que a carga tenda a descer, que é a força, eu vou chamar isso aqui na verdade de PX, tá, pessoal? PX. Então vou chamar isso aqui, ó, essa força que puxa a carga para baixo é uma componente do peso da força, é uma componente do peso da carga, é a componente PX. E eu tenho uma componente do peso adentrando aqui ao plano, ó, que eu vou chamar de componente PY, é a componente normal, tá? Então, ó, novamente, PX e PY são as componentes do peso. O peso total da carga é igual a PX, lembrando que isso aqui é uma soma vetorial, é PX, não quer escrever, PX mais PY, certo? PX e PY, beleza? Ou seja, se eu fosse desenhar o peso da carga, onde é que estaria o pezinho da carga aqui, ó? O peso da carga é aqui, ó, para cá, ó. Esse é o peso da carga. Só que o que não me interessa não é o peso real, peso total, tá? Desculpa, o peso total. O que me interessa aqui é as componentes do peso. É a componente PX e a componente PY. Para quem não lembra, PX é calculado como sendo P seno de θ e PY é igual a P cosseno de θ. Lembrando que o plano inclinado é liso, tá? Ó, como o plano inclinado é liso, não existe força de atrito. Então eu posso até colocar aqui, ó, que a força de atrito, caso alguém perguntasse, e a força de atrito? Não tem força de atrito, porque a questão está dizendo que o plano inclinado ele é liso, tá? Isso facilita muito a resolução da questão. Então beleza, pessoal, ó, novamente temos a componente, deixa eu tirar aqui o azul, tá? O azul não me interessa, que seria o peso real, peso total da carga. O que me interessa é as componentes do peso, tá? Então a gente vai ter PX puxando a carga para baixo, PY, que é uma componente normal, ó, fazendo 90 graus com o plano, PY, e temos a componente normal, que é feita pela superfície do plano inclinado. Bom, como a questão está dizendo que o corpo está em equilíbrio, como a carga está em equilíbrio, então veja bem, a componente normal, a força normal, equilibra-se com a componente PY. A força normal equilibra-se com a componente PY. E a componente PX vai se equilibrar com a componente, com a força elétrica. Então eu vou colocar aqui, ó, PX
equilibra-se com a força elétrica, tá? Ó, estão em sentidos contrários, e a força normal é igual a componente PY, certo? Tranquilo. Então vou vir aqui para cá agora e vou fazer o seguinte: eu vou dizer então que a força elétrica novamente é igual a componente do peso na direção do plano, né? Que é a componente Px. Logo, a força elétrica é igual a, sabendo que Px é calculado como sendo P seno de θ, certo? Pessoal, tem até uma decoreba, né, para você saber o seguinte: a Px ela está sempre descendo o plano, descendo, lembra seno, né? Então Px é sempre seno, P seno. Py é sempre P cosseno, beleza? Então Px é descendo, lembra seno. Ela está sempre tentando fazer com que o corpo desça o plano, né? Está sempre puxando o corpo para que o corpo desça o plano. Então você vai ter aí a Px, que é P seno. Beleza, então vamos lá. Força elétrica é igual a P seno de θ. Lembrando que isso aqui é o peso da carga 2, tá? Lembrando que peso é massa vezes gravidade. Então vai ficar massa 2 vezes gravidade vezes o seno do ângulo θ. Bom, quem é θ? Θ será o ângulo formado entre a hipotenusa e a horizontal. Esse é o ângulo θ. Como eu tenho que determinar o seno de θ, eu uso mais uma vez aqui as relações trigonométricas, tá? Deixa eu colocar aqui colocar outra cor aqui para não ficar, colocar essa daqui. Então, gente, ó, ficou quase a mesma coisa. Tá verde. Então, gente, para saber o valor do seno, ó, seno do ângulo θ, eu faço como? Seno de θ é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Então, seno de θ é o que? Cateto oposto 30 centímetros. Hipotenusa vale 50, a gente calculou logo no início, que é a distância entre as cargas. Isso aqui vai ser igual a 0,6, tá? Ó, 0,6 é o valor do seno de θ. Tranquilo. Agora eu venho para cá e faço a continha para determinar o valor da força elétrica. A massa da carga 2, né, foi dada como sendo 1,5 vezes 10 a menos 3 kg. Então aqui vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 3. Gravidade vale 10. Seno de θ, acabamos de fazer a conta, 0,6. Vou colocar aqui como 6 vezes 10 a menos 1. Então a força elétrica vai ser igual a... Pessoal, lembrando, você faz o que? Você vai multiplicar 6 por 1,5. Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 9. E aqui a gente faz o que? Conserva a base, 10 a 1, né? Aqui, ó, conserva a base e somos expoentes. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Aqui é o valor da força. É o valor da força elétrica, ou seja, a força elétrica que atua sobre essas cargas, ó, tá aqui a força elétrica, vale 9,5 não, desculpa, 9 vezes 10 a menos 3 newton. Bom, mas a questão não quer que você determine bem a força elétrica, né? A questão quer que você determine quanto equivale o valor da carga Q2. Quanto vale Q2? Então, para fazer a continha aqui, para determinar o valor de Q2, o que a gente faz? A gente vai usar aqui a lei de Coulomb. Mais uma vez, a lei de Coulomb, força elétrica, é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Eu vou já isolar de cara Q2, tá? Já isolando aqui Q2, a distância está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então fica força elétrica vezes a distância ao quadrado, tudo isso dividido pela constante, vezes Q1. Então aqui vai ficar força elétrica 9 vezes 10 a menos 3 newtons. Pessoal, a distância 50 centímetros, né? A distância entre as cargas,
que era a hipotenusa lá do triângulo, 50 centímetros, que é 0,5 metros. Deixa sempre em metros. Então aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 1, deixei em notação científica, ao quadrado, tá? Ao quadrado. Tudo isso dividido por 9 vezes 10 a 9, que é o valor da constante K, vezes Q1. Pessoal, Q1 vale 0,5 microcoulombs, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 7 coulombs. Acho que a caneta tem uma travadinha aqui. Deixa eu tirar esse traço. A menos 7 coulombs, certo? Então aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 7. Logo, Q2 vai ser, ó, eu posso cortar esse 9 aqui, ó, com esse 9, certo? E aqui vai ficar apenas 25 vezes, ó, 5 vezes 5 ao quadrado, 25, 10 a menos 1, aqui faz potência de potência, é 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3, tudo isso dividido por 5, 5 vezes 10 a quanto? Ó? 10 a 9 com 10 a menos 7 dá 10 ao quadrado, certo? Então vai ficar em cima 25 vezes 10 a menos 5, embaixo fica 5 vezes 10 ao quadrado. 25 dividido por 5 dá 5, divisão de potência na mesma base, conserva a básica 10, subtrai os expoentes, dá 10 a menos 7 coulombs. Ó, o mesmo valor, pessoal, da carga Q1, né? A carga Q1 tem o mesmo valor da carga Q2. Logo, Q2 é 0,5 microcoulomb, né? Passa uma vírgula para a esquerda, fica 10 a menos 6, 10 a menos 6 é micro. Eu encontro aqui como resposta 0,5 microcoulomb. Então vai dar como alternativa aqui, deixa eu voltar aqui, pessoal, vamos lá. Aqui, ó, 0,50 microcoulombs é o valor da carga Q2. Por coincidência, também bateu igual ao valor da carga Q1. Beleza? Mas perceberam que não é uma questão que envolve apenas a parte de eletricidade, né? A gente não só trabalhou com a parte de lei de Coulomb, a gente precisou também analisar aqui a questão da carga estar em equilíbrio. Como ela está em equilíbrio, a força resultante sobre ela é zero. A gente tem que colocar todas as forças que atuam sobre a carga até determinar o que a questão queria, né? Nesse caso, igualar Px com a força elétrica, determina o valor da força elétrica, depois determinava o valor de Q2, tá? Mais mecânica do que eletrostática, tá? Uma questão muito interessante, bem legal aqui de se fazer. Beleza, galera? Espero que tenham gostado, tá? Se a resolução foi muito rápida, só parar o vídeo, tá? Se você não entendeu alguma parte, volta. O bom da videoaula é isso, você pode parar o vídeo a qualquer momento, tá? E tirar a tua dúvida. Valeu, galera, fiquem atentos às próximas questões. Valeu, aquele abraço, até a próxima.